A numerologia não vai te deixar rico. O que enriquece é o trabalho. É incrível como que a gente se depara com propostas aí de pessoas que elaboram mapas numerológicos, vendem curso de numerologia cabalística, associa a prosperidade financeira ao puro e simples ato de você alterar o seu número de expressão, alterar a sua assinatura, com o intuito de vender, né, de vender mais mapas, de vender mais cursos. Né. De um lado, a gente tem pessoas ou enganadas ou deliberadamente, de forma consciente, enganando para oferir mais lucros. Nada contra a venda do mapa, do curso, né? É um trabalho como qualquer outro, mas a forma de comunicar esse serviço é que eu considero muito antiética. Né? E de outro lado, a gente tem pessoas preguiçosas, pessoas fracassadas, que não investiram na sua formação profissional, pessoas que ouvem uma mensagem, não entendem muito bem, têm uma dificuldade de interpretar, né, textos, palavras simples, estão procurando fórmulas sem esforço, estão procurando resultados sem investir do seu tempo, de se aprimorar. Então você junta esses dois elementos, né, uma pessoa vendendo sonho e outra preguiçosa, né, não vai dar nada de bom. Então o objetivo aqui desse vídeo é trazer esclarecimento, a nossa opinião, né, sobre essa questão. O que provoca, o que ocasiona a prosperidade material. Então vou passar aqui uma visão abrangente sobre essas questões. Já tem um vídeo aqui no canal Alquimia Operativa, se não me engano o título é Fórmula Universal para Prosperar em Qualquer Área. Eu vou deixar aqui no card, o link para você assistir esse vídeo. Então, eu particularmente acredito que o sucesso, seja ele qual for, financeiro, pessoal, não importa a área, ele se apoia em três vetores ou três pilares, né, como você desejar. E o primeiro deles, que é essa tríade, né, que a gente chama aqui na Alquimia Operativa, na nossa escola, de tríade universal, composta por desejo, estratégia, trabalho duro. Então, esse é o principal elemento que vai fazer com que você prospere, com que você se realize em qualquer área. Né? O desejo, ele dá o combustível, a estratégia, a direção, o caminho, como fazer. E o trabalho duro, o movimento, né? A mão na massa. Então, tudo que a gente faz com discernimento, com disposição para o trabalho, para agir, e com esse desejo, né, esse combustível, né, aí o processo se torna muito mais fluido. Então, esse é o primeiro vetor, né, que contribui realmente aí para a nossa prosperidade, o sucesso financeiro. Vamos ver agora o segundo, unção. E aqui a gente deu uma ressignificada no termo, né, porque originalmente unção é até um assunto da terceira câmara da nossa IHSA. Unção é untar com óleo. Né? Aí isso pode assumir um significado não religioso ou não espiritual e um significado também espiritual. Mas nesse contexto aqui, o que nós chamamos aqui na Alquimia Operativa de unção é uma propensão natural, né? uma competência, uma habilidade natural para determinado ofício. E a gente acredita que essa unção ela vem de duas maneiras. Uma é pelo próprio favor divino. Né? Eu sei que muitos não vão concordar, mas Deus não dá nada de graça, a gente tem que conquistar. Né? Faz realmente sentido, mas
quem sou eu, quem é você para dizer como Deus deve e como ele não deve agir? Então a gente acredita que, se for da vontade divina para um propósito maior, ele pode alçar uma pessoa que esteja disposta ao trabalho e capacitar essa pessoa. Isso é unção. Uma outra forma da gente conquistar essa unção são através dos sucessivos ciclos reencarnatórios. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive, né, isso fica gravado na nossa memória mais mercurial. É aquela informação que acompanha, não é a memória objetiva, é aquilo, são as destrezas, as vivências realmente profundas. É isso que a gente carrega de ciclo para ciclo. Então, pode ser, por exemplo, que uma pessoa ela se desenvolveu muito bem, sucessivos ciclos, a arte da música, né? Só para dar um exemplo, mas isso funciona para qualquer ofício, qualquer atividade, né? E então aí chega ela acumulou, né, tanta informação sobre esse ofício aí de música, de compor, de executar, não importa, e chegou um ponto onde ela renasceu, ela reencarnou, e esse conhecimento, essa habilidade se tornam muito mais fluídas. Aí é onde a gente vê aquelas crianças de 10, 12 anos tocando uma ópera inteira, tocando um concerto para piano do início ao fim, com uma destreza que muitos profissionais com décadas de experiência não conseguem executar. Eu dei o exemplo da música, mas isso vale para qualquer área. A gente vê, por exemplo, pessoas que prosperam muito cedo. Objetivamente, ela tinha tudo para dar errado. Nasceu num país pobre, num bairro pobre, sem pouca ou quase nenhuma instrução. E ela tem uma ideia e aquilo ali deslancha e se torna um império. E ela se torna milionária, bilionária. Isso é unção, ela já carrega essa habilidade. É algo que é uma habilidade que ela já conquistou em ciclos anteriores. Então se torna muito mais fluido. Quando a gente se dedica à alquimia, por exemplo, estou dando assim, vários exemplos, mas isso vale em qualquer área. Todo investimento que você faz aí de tempo, de estudo, de exercícios, né? Isso não se perde, isso é um investimento que a gente faz. Então, a cada ciclo encarnatório, você tem mais unção naquilo que você se dedicou em ciclos anteriores. Então, aqui nesse segundo pilar, né, a gente coloca aqui a unção como um dos vetores aí da prosperidade. E aí sim, o terceiro vetor são os recursos ocultos, né? Aí, como recursos ocultos, né, aí tem a numerologia cabalística, a numerologia de uma forma geral, a magia, a alquimia, toda a ciência oculta, né, aí de uma forma geral. Então, tais recursos são capazes de realizar conexões em planos mais sutis, de modo a tornar mais fluido o encadeamento de circunstâncias favoráveis. Então, quando a gente coloca alguns princípios em movimento, como a gente está falando aqui de numerologia, né, o título do vídeo, né, então quando a gente faz uma harmonização da nossa assinatura, do nome social, e a gente ajusta ali o número de expressão para ficar em harmonia com o número de destino, com a nossa atividade profissional, a gente está movimentando apenas um dos vetores que contribui para o sucesso. Tem um outro vídeo aqui do nosso canal, onde eu falo sobre assinatura de poder. E no mesmo vídeo, eu falo que não adianta a gente mudar a nossa assinatura se as nossas atitudes no dia a dia não conversam, não apontam na mesma direção que a assinatura. Então, uma coisa vai anular a outra. E mesmo fazendo essa observação com muita clareza, reassistir esse vídeo várias vezes,
ainda tem comentários lá de pessoas que têm alguma dificuldade cognitiva e coloca assim: ah, meu chefe assina como um garrancho e está rico, né? Então a gente precisa ter consciência, a gente precisa ouvir novamente, ler, reler, e não simplesmente colocar aquilo que a gente acha, a primeira coisa que veio à mente, né? Então, os recursos ocultos, eles colocam, né, em movimento algumas circunstâncias, né? Quando a gente se utiliza desses números, quando a gente prepara um preparado espagírico que seja, por exemplo, rico no elemento terra, caso esse seja o elemento que você esteja em deficiência. Ele vai provocar algumas conexões interiores sutis, vai trazer à consciência algumas coisas que sejam favoráveis, né, para o seu sucesso. Então, esses recursos ocultos, quando os outros dois vetores eles estão positivos, ele potencializa o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa estratégia. Eles sozinhos, né, esses recursos ocultos, eles sozinhos fazem muito pouca coisa. Eu até digo que eles não são imprescindíveis. Se você não tomar nenhum conhecimento, não aplicar nada desses recursos, você vai conseguir prosperar. E eu vendo, né, curso de numerologia, já vendi mapa, hoje por falta de tempo, né, suporte aos alunos de demanda bastante tempo, interrompi a elaboração de mapa numerológico cabalístico, mas o curso ainda continua em andamento. Mas eu não consigo, né, colocar esse argumento, esse gatilho mental para poder vender mais curso, porque eu sei que isso não é verdade. Eu sinceramente não consigo colocar na página de venda do curso, vinculando única e exclusivamente a prática a implantação da numerologia, mudar a assinatura, mudar o número de expressão para atrair mais riqueza. Ainda que isso seja um dos vetores, né, que contribui para o sucesso profissional, eu não tenho coragem, não consigo fazer isso. Então vamos ver aqui um resumo, né, desses três vetores. Então ali a gente tem aqui três vetores, né? O maior, que é a tríade universal: desejo, estratégia, trabalho. Na nossa opinião, nosso entendimento, essa tríade, desejo, estratégia e trabalho, é a que tem maior peso. Se você focar só nisso, desejo, estratégia e trabalho, você não precisa se preocupar em fazer mapa, em fazer curso, com nenhuma outra questão. Se você focar só nisso, desejo, estratégia e trabalho, você vai ter sucesso. Pode não ser agora, pode demorar um pouco, mas em algum momento você vai ter, porque quando a gente fala aqui em estratégia, né, a estratégia implica num planejamento de você avaliar, de fazer, corrigir a sua rota. Então, em algum momento você vai acertar. E a unção é a nossa bagagem, né? É a nossa bagagem evolutiva, né? Então, tudo que a gente faz ali do desejo, estratégia e trabalho é um investimento. Você está aumentando a sua unção. Você está um investimento de longo prazo. É algo que você nunca vai perder. Por isso que eu falei que em algum momento você vai ter sucesso. Não importa a área. E em último, né, o vetor aqui menos expressivo são os recursos ocultos, né? Cada um deles aqui tem o seu peso, né? E a gente enxerga essa relação conforme está ilustrado aqui, né, nessa escala. Com muito menos peso, os recursos ocultos, a unção, que é a nossa bagagem, e o desejo, estratégia, trabalho, né, que é a tríade aí, que a gente, na minha opinião, que a gente deve colocar maior parte da nossa energia, né? Então, para fechar aqui esse breve vídeo, né, após aqui explicar esses vetores do sucesso,
Espero que isso tenha ficado muito claro, né? A gente não deve colocar todas as nossas expectativas sobre esses recursos, né? Eu trouxe aqui a numerologia, mas isso vale para qualquer outra área, né? Da gente tomar um preparado, né? Astrologia, a Lua. Tem gente que ela por descuido, né, começar alguma coisa nova na Lua minguante, ela nem consegue dormir direito, né? Claro que tudo isso tem a sua influência. A gente não está negando isso. Inclusive, tem vários artigos, outros vídeos aqui do próprio canal, a gente fala sobre o que é apropriado para cada fase, mas aquilo ali é apenas um dos vetores, né? O que tem maior peso é desejo, estratégia e trabalho. Não adianta você começar alguma coisa na lua nova ou na lua cheia se a estratégia não está alinhada, se o trabalho não está alinhado com o objetivo, né? Então, foca nisso, né? Desejo, estratégia, trabalho duro. Se você puder harmonizar, combinar isso, né, com recursos ocultos, vai ser mais um vetor apontando na direção aí da realização, né? Já que esse vetor existe, vamos utilizá-lo, mas não coloquemos todas as nossas expectativas sobre eles. Bem, essa é a reflexão que eu queria deixar aqui no vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil, espero que tenha ampliado aí a sua consciência, a sua percepção. Receba aí o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.